Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Antes de começarmos, deixa eu contar uma pequena história. Era uma vez um homem que sonhava em ter um harém e satisfazer todas as mulheres à sua volta. Uau! E o que aconteceu? Não, a história já acabou. Nossa, mas já? Que precoce! O cara quer ter um harém e não termina nenhuma história. Se você não quiser ser o cara do harém e terminar as coisas pela metade, E não deixar a sua mulher insatisfeita, acompanhe este vídeo até o final. Esta super série de vídeos será subdividida em duas grandes etapas. No primeiro vídeo, ou seja este, falaremos das curiosidades, fisiologia e bioquímica da ejaculação precoce. e na segunda parte falaremos as soluções, as melhores que existem para resolver de vez esse problema e também selecionaremos as melhores estratégias para você. Que bacana, hein? E não se esqueça de conferir em nosso site nosso mais novo produto para ejaculação precoce, o incrível Duracin. Você está preparado para adentrar nesse universo? E não se esqueça de dar aquele like, deixar seu comentário e compartilhar com quem você gosta. Olha, eu não estou rogando praga, mas se você não fizer o que ela falou, você irá desenvolver uma terrível ejaculação precoce. Aí eu já não posso fazer nada, né? Então, sente-se confortavelmente e bom proveito. Afinal de contas, qual é o seu apelido? The Flash, Ligeirinho, Papaléguas, o Rapidinho, não importa qual seja. Eu tenho certeza que nenhum deles lhe agrada. Afinal de contas, ninguém gosta de ser associado ao cara que ejacula rápido e muitas vezes é incapaz de dar prazer à sua parceira. Mas seus momentos de angústia estão prestes a acabar, pois hoje abordaremos o assunto ejaculação precoce. Afinal de contas, o que é? Quais são suas causas e consequências? E como tratar essa condição que aflige a paz de espírito de muitos homens? Ao longo da história, a ejaculação precoce foi classificada por diferentes instituições. Porém, a classificação mais recente foi realizada pela Sociedade Internacional de Medicina Sexual, o qual classificou a condição pela primeira vez em 2008 e a mais recente, que perdura até os dias atuais, em 2013, que, para resumir, unificou a ejaculação precoce primária e secundária. Primária é aquela que você ejacula em menos de 1 minuto, e secundária é aquela que no máximo 3 minutos já ocorre a ejaculação. Em ambos os casos, ocorre então a incapacidade de retardar a ejaculação, gerando diversas consequências pessoais negativas, as quais abordaremos em detalhes ao longo desse vídeo. E talvez a forma mais utilizada para se medir a ejaculação precoce seja o IELTS, ou o tempo de latência ejaculatória intravaginal, ou seja, quanto tempo você demora para gozar logo após a penetração, o que pode acontecer muito rápido, não apenas durante o ato sexual, mas antes de ocorrê-lo, também chamado de ejaculação anteroportal. Muitos homens acabam gozando antes mesmo de ter uma ereção adequada, o que pode gerar consequências psicológicas absolutamente devastadoras, as quais abordaremos ao decorrer desse vídeo. Agora, olha só que interessante. Se pegarmos uma média populacional do tempo que se demora para chegar à ejaculação, ou seja, o IELTS, a considerar países como Turquia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Espanha e etc., mais de 91,5% da população demora em torno de 5,4 minutos, e tempos menores, como menos de 1 ou 2 minutos, apenas uma pequena fatia destes é representada. Aí você deve estar pensando, nossa, que bacana, eu estou acima da média, porque eu demoro mais, de 5 minutos. Mas eu gostaria de prolongar ainda mais esse tempo, pois não estou satisfeito com o que eu consigo atingir. Se você continuar assistindo esse vídeo até o final, iremos oferecer técnicas para resolver de uma vez por todas essa questão. Vamos falar então das divisões de ejaculação precoce, a começar pela primária, que apesar de mais rara, é a mais procurada em consultórios clínicos para tratamento. Chamada também de tipo B ou lifelong, possui características bastante peculiares.
Você sabia que nesse quadro, o tempo para chegar à ejaculação ocorre muito rápido, em menos de 1 minuto, em praticamente 85% dos pacientes, né? E em praticamente todas as relações sexuais, ou 80 a 90% delas. 20% apresentam ejaculação anteroportal, ou seja, gozam antes mesmo de ocorrer a penetração. Só do pênis raspar na entrada da vagina já liberam todo o conteúdo. E esse problema é persistente, né? Presente desde a puberdade e adolescência da pessoa. E quando este envelhece, não melhora o quadro, piora ainda mais, diminuindo ainda mais de 25 a 30% o IELTS. Podemos dizer então que esse quadro é muito rápido, é o famoso papaléguas, e é representado por ter uma ereção fortíssima. Você sabia que praticamente é inexistente disfunção erétil em quem possui essa categoria de ejaculação precoce? É um estado de excitação muito grande, de alta tensão sexual, conhecido também como hipertônico ou hipererótico. Basta ver uma mulher com rabo de saia empinado que o pênis do cidadão já fica mais duro que rocha seca. E logo após a ejaculação, há uma rápida detumescência. O pênis murcho não levanta nem por reza depois disso, né? O que é realmente bem complicado. É também composto de 3 componentes principais. Entre eles, os neurobiológicos, genéticos e epigenéticos e os hormonais. Nos neurobiológicos, ele possui muita dopamina e noradrenalina, né? O que pode deixar a pessoa um pouco mais ansiosa. E também excesso de ocitocina. Pode ser passado, muitas vezes, de pai para filho, ou seja, é hereditário, possuindo polimorfismos no gene da serotonina, ou seja, possuindo altos níveis de receptores pró-ejaculatórios e deficiência de receptores que retardam a ejaculação. Essa categoria possui também muito hormônio sexual, muita testosterona e baixa prolactina, o que é mais um indício que mostra, né, a baixa incidência da disfunção erétil nesse quadro. Possuímos também a classificação secundária, conhecida como tipo A ou adquirida, onde o tempo para ejaculação é de no máximo de 1 a 3 minutos, e diferentemente da categoria primária, é um estado hipotônico de baixa tensão sexual, e não é passado de pai para filho, não é hereditário, ou seja, esse tipo de categoria é adquirido, como o nome sugere, através da aquisição de algumas doenças, né, de alguns problemas à saúde, como inflamação na próstata, a prostatite, ou até mesmo problemas psicológicos de relacionamento, né? E quem dirá também o hipertiroidismo, problemas tiroidianos. Mais de 30% das pessoas nesta categoria apresentam disfunção erétil, de forma contrária, né, à classificação primária. Porém, nós possuímos 4 classificações de ejaculação precoce. Já apresentamos 2. Faltam também, então, a classificação subjetiva, a qual você na verdade demora um tempo normal dentro da média para gozar, ou até acima da média, porém você acredita que demorou, você não está satisfeito. Isso acontece, por exemplo, devido a fatores sociais e psicológicos. Você que aceita a cultura pornográfica, por exemplo, que preconiza que você deve demorar de 1 a 2 horas para gozar e etc, né? Isso realmente é complicado, pois trata-se de uma autoconcepção baseada nos alicerces de suas crenças pessoais. Temos também a última e não menos importante classificação, a variável, que possui em torno um tempo médio para ejaculação idêntico à classificação secundária, ou seja, de 1 a 3 minutos, porém ocorre apenas ocasionalmente. Sabe quando você está conhecendo uma pessoa nova, que você está um pouco ansioso, engajando naquele novo relacionamento, e você tem de certa forma uma dificuldade de segurar a ejaculação, mas depois as coisas vão se normalizando, né? Então exatamente essa categoria é a variável. Mas como ter certeza que você realmente tem ejaculação precoce? Quais são os melhores diagnósticos para de fato saber se você é o papalega, o ligeirinho, o The Flash, etc. O método mais simples e comum é o nosso bom e velho cronômetro, o qual você pode medir o tempo que você demora para ejacular logo após a penetração, ou seja, medir o IELTS e ver aonde você se classifica. Há também modelos matemáticos e questionários que você pode pesquisar na internet, né? Eu irei deixar aqui caso você queira fazer uma pesquisa mais minuciosa posteriormente. E por que não conhecer a interessantíssima história da ejaculação precoce, que acompanha e aflige a humanidade por muito tempo. Afinal de contas, foi descrito pela primeira vez no livro do Kama Sutra, o qual foi escrito entre os séculos 1 a 4. Descrito na literatura médica pela primeira vez em 1987, a sua descoberta passou por 4 grandes períodos. Aquela descoberta inicial mesmo ocorreu entre 87 e 1917,
Porém, dos anos 17 a 50, surgiu o primeiro termo chamado ejaculação praecox, que posteriormente virou ejaculação precoce como hoje conhecido. Iniciou as teorias que a causa do problema fossem de cunhos psicológicos, onde neurose e conflitos internos seriam o gatilho para ativar o problema, e iniciando-se então as terapias psicoanalíticas. Posteriormente, entre os anos de 50 a 90, surgiram então as teorias do comportamento condicionado, onde ações repetidas consecutivas vezes poderiam gerar um comportamento condicionado, ou seja, um hábito gerador de ansiedade que levaria à ejaculação precoce per se. E dos anos 90 até os dias atuais, começaram a se considerar fatores como neurobiologia, genética e etc., iniciando-se assim a era da farmacoterapia, ou seja, da indicação de medicamentos para o tratamento da condição. Poxa, mas será que o mundo inteiro então tem ejaculação precoce? Qual que é a prevalência em diferentes países dessa condição? Saiba que mais de 20 a 30% da população a nível mundial possui algum tipo de ejaculação precoce. Lembrando que existem 4 subtipos diferentes deste, Porém, aqueles que mais procuram ajuda médica classificam-se como ejaculação precoce primária, a uma procura de 36,63%. Uma procura um pouco menor da classificação secundária. Você pode ver nessa tabela a média de ejaculação precoce em diferentes países. Infelizmente eu não achei o Brasil aqui, mas você pode reparar que a primária e a secundária são classificações que representam uma pequena fatia do bolo, ou seja, a que mais predomina, a ejaculação precoce mais predominante, são do subtipo variável ou subjetivo. Ai, mas como é ruim ter ejaculação precoce, não é mesmo? Como que acontece isso? E quais são os problemas atrelados a essa condição? Afinal de contas, quais são suas causas e consequências? Vamos analisar inicialmente as causas. Podem ser os fatores neurobiológicos, como o excesso de neurotransmissores pró-ejaculatórios, os quais falados anteriormente, que podem predispor a uma ansiedade a mais, muito presentes na classificação primária, a qual é presente também aquilo que passa de pai para filho, fatores hereditários. Em questões genéticas e epigenéticas, podem haver polimorfismos em vários tipos de transportadores, transportadores e genes diferentes, como o gene da serotonina, aumentando-se receptores pró-ejaculatórios e diminuindo receptores que retardam a ejaculação, aumento do gene transportador de dopamina, ocitocina, vasopressina e etc. Há também danos a estruturas que controlam a ejaculação, a qual estudaremos mais adiante, seja no sistema nervoso central ou periférico. E hormônios. Sabe aquele atleta que gosta de injetar aquele bodybuilder para ficar forte, subir num palco, chamar a atenção? Ele goza mais rápido, porque ele tem um excesso de andrógenos. E o excesso de testosterona causa isso, causa ejaculação precoce. Sabe-se hoje que baixos níveis de andrógenos, por exemplo, retardam a ejaculação. Deficiência da prolactina também é um tipo de problema. E quanto às questões de saúde, quais tipos de doença exacerbam esse quadro? Você pode ter problemas na tireoide, porque a tireoide é muito importante. Ela regula neurotransmissores que controlam a ejaculação, como a serotonina e dopamina. Há receptores de tireoide presentes em praticamente toda a região do corpo cavernoso do pênis, e principalmente o hipertiroidismo que gera os maiores problemas, que além de causar uma predominância estrogênica por aumentar o SHBG, a tireotoxicose, que é uma condição de hiperatividade da tireoide prévia à instalação da doença autoimune tireoidite de Hashimoto, também pode ser um problema. E quando você trata essas condições, olha que interessante, quando você arruma a sua tireoide, há uma regressão de 50% para 15% da ejaculação precoce. Olha como é importante uma tireoide saudável para o controle dessa condição. Mas não é apenas isso, a inflamação na próstata também é um problema, a disfunção erétil, presente em mais de 30% das pessoas com essa condição, principalmente na classificação secundária, ou até mesmo na hipersensibilidade da glândula, que passa a mão assim, passa, tá dando um toquezinho, ui! Você já sente aquela sensibilidade demais, então a ejaculação ocorre mais rápido, Nesses casos, cremes ou géis anestésicos são muito bem indicados. Problemas psicológicos também que geram ansiedade. Você quer ter uma boa performance, você vai conhecer a gatinha, pela primeira vez você vai sair com ela, você quer, eu preciso mostrar para que eu vim, eu quero estar bem, eu quero mostrar um resultado espetacular na cama. Só que se você teve uma experiência anterior negativa, a tendência é que você vá a esse novo encontro já com um ar de pessimismo e prejudique ainda mais toda a situação.
O uso de drogas ou fármacos recreativos, que aumentam neurotransmissores pró-ejaculatórios também podem ser problemas, principalmente as drogas psicoestimulantes. Mas afinal de contas, quais são as consequências de se ter ejaculação precoce? São diversas, como por exemplo o embaraço, o estresse, aquele estresse negativo, Você fica triste, cabisbaixo, frustrado, há uma grande frustração, além de dificuldades de se relacionar com outras pessoas, dificuldades interpessoais, além principalmente da estigmatização social. Se você não tem aquela performance incrível num primeiro relacionamento, numa primeira saída com uma garota, talvez você seja o centro das atenções na conversa com as amigas dela, E talvez não estejam falando assim tão bem de você. E por gerar uma menor satisfação em sua parceira, há uma queda, um declínio na intimidade sexual, o que pode prejudicar e predispor ainda mais na intensificação da ejaculação precoce. Muita calma nessa hora, essa parte é um pouquinho mais difícil, mas tenho certeza, se você prestar atenção, irá entender tudo em seus pormenores. Que tal entendermos como funciona a fisiologia de nosso organismo, seja da ereção ou da ejaculação? Você está preparado? Então vamos lá. Para resumir brevemente, você pode ter um estímulo erótico, seja através do toque, da audição, visão, etc., ou até mesmo de pensamentos eróticos. Essas informações chegarão ao teu cérebro, que irão gerar respostas para, principalmente e inicialmente, a ereção e posteriormente a ejaculação. E a ereção quanto a ejaculação são mas tão importantes para a sobrevivência e perpetuação da espécie que possuímos centros especializados distribuídos em nossa medula espinhal. Por exemplo, temos 2 centros de ereção e um centro de orgasmo. Possuímos o centro da ereção psicogênica, estimulado principalmente por pensamentos eróticos, por desejos, fantasias, etc. E o da reflexogênica através de toques, especificamente. Você sabia que quando o homem tem uma lesão na medula espinhal, ele ainda consegue ter ereções? Preservar ereções caso o centro sacral, ou seja, da ereção reflexogênica, ainda estiver preservado. Da mesma forma, a mulher, quando tem uma lesão na medula espinhal, ainda consegue ter orgasmo via nervo vago, o que foi explicado em detalhes em nosso vídeo a respeito do assunto. Calma, mas não se assuste com esse assunto técnico. Vamos entender mais em detalhes porque é realmente interessante. Vamos dar uma olhadinha. Você sabia que para uma mulher ter um orgasmo completo, ela não apenas necessita da penetração, mas também da masturbação concomitante, porque a depender da região estimulada, há diferentes terminações nervosas. São estas chamadas de corpúsculos. Existem os livres e os encapsulados. Os livres presentes nos lábios vaginais, como no corpo do pênis do homem. Os encapsulados presentes no clítoris vaginal, como na glândula, ou seja, na cabeça do pênis do homem, Então, faz de conta que você é estimulado. A área somática é ativada e o sistema nervoso periférico entra em ação. A informação passa para a área autônoma, que pode ser subdividida entre o acelerador e o freio do organismo, ou seja, o simpático e o parasimpático, representado por os respectivos neurotransmissores aqui apresentados. E daí, toda essa informação de prazer chega até o seu cérebro. Mas antes de explicar em detalhes o que acontece no cérebro, vamos entender um pouco mais os nossos centros, Centros de orgasmos e etc. Em um pequeno segmento do centro de ereção psicogênica, nós temos a cadeia simpática, que leva informações de prazer direto também aqui a essa área simpática. E junto à cadeia parasimpática, presente aqui no núcleo sacral, ambos, através de vias diferentes, ativam o plexo pélvico. Calma, eu vou colorir para você. Vamos deixar bonitinho? Vamos deixar bem bonitinho. Olha que imagem bacana. Nós temos aqui, olha só, agora vai ficar mais fácil. Aqui a via simpática que eu falei. Aqui a via parasimpática que eu falei. Através de regiões diferentes, elas vão se ramificando e chegam numa região comum, que é esse pontinho amarelo, plexo pélvico. E essa região é tão importante, mas tão importante, que ela joga informações para que ocorra o orgasmo. O orgasmo também é estimulado por diversas outras vias, como a ativação do núcleo de onufre somático, direto do centro de ereção reflexogênica, etc. Além, é claro, do próprio cérebro que iremos ver. Quando a informação chega no próprio cérebro, então, pumba, a ativação do sistema nervoso central entra em predominância. Vamos ver o que acontece. Primeiro, nós temos que ter a ereção. A madeira vai subir, Então, a ativação do núcleo paraventricular, que irá diretamente estimular o centro de ereção psicogênica. Há também
o estímulo de óxido nítrico cerebral, que irá estimular sua versão endotelial, que também ativará esse centro e favorecerá que a musculatura, aconteça um relaxamento do músculo liso e artéria peniana, favorecendo que mais sangue entre no órgão e ele fique então duro, realmente interessante. E para o orgasmo, como acontece de fato a ejaculação? Olha que bacana, você tem o centro chamado MPOA, ou núcleo pré-óptico medial, que acelera o processo ejaculatório, que faz você gozar mesmo. Agora, para você não ficar gozando loucamente, que nem um coelho, assim, que nem um rio, existe um controle no organismo, porque tem que ter um equilíbrio. Quem equilibra o MPOA é o núcleo paragigantocelular, e ambos estão ligados pela substância cinzenta periaquedutal. Quando você usa medicamentos de serotonina, aqueles antidepressivos ou até mesmo remédios que estimulam o sistema opiáceo, como o tramadol ou pequenas doses de Kraton, eles estimulam ou inibem esses eixos, favorecendo e controlando o processo ejaculatório. Agora vamos voltar um pouco. Quando você ativa o núcleo preóptico medial, a ativação da dopamina. Esta ativa a testosterona, ao passo que a testosterona também ativa a dopamina. A dopamina, por sua vez, estimulará a ocitocina, que estimulará o peptídeo liberador de gastrina, também estimulado pela testosterona. Sabemos que esse peptídeo não apenas facilita a ereção, mas também gera os processos para iniciar a ejaculação. Então, basicamente, é isso que acontece. Calma que essa parte difícil já está quase acabando. Vamos entender de fato, então, como acontece esse processo ejaculatório. Para tal, você tem que conhecer todos os órgãos sexuais masculinos. Porém, para o vídeo não ficar muito extenso e técnico, sugiro que você tire um print da tela e estude os dizeres aqui apresentados. Tentarei, portanto, ser o mais sintético possível para resumir o funcionamento desse processo. Você produz seu esperma no testículo. Ele fica maturado, ele fica armazenado até a maturação no epidídimo. Caminha através do ducto deferente até a vesícula seminal, o qual posteriormente encontrará o fluido seminal presente aqui na próstata, alcalinizando todo esse volume final ejaculatório, que será expulso através do pênis, através de contrações, caminhando através da uretra. É um pouco confuso, mas vamos ver com mais calma. Vamos respirar, vamos ver como funciona. A informação então chegou no seu cérebro, falou, tá na hora de gozar. Vamos ter que fazer isso, certo? Então, informações do sistema nervoso periférico e central. A ejaculação, então, acontece através de duas principais fases. A fase 1, de emissão, onde contrações fazem com que o fluido seminal da próstata caminhe até a uretra, E a fase de expulsão, onde contrações contínuas e rítmicas continuam acontecendo, principalmente em músculos estriados pélvicos, como por exemplo os isquiocavernosos ou os bulbos esponjosos, até a eliminação, a ejeção de todo o sêmen, até você finalmente gozar mesmo, E essas contrações, elas são facilitadas por diversos fatores, principalmente, através da ocitocina, noradrenalina e acetilcolina. Mas não apenas isso, diversos outros. Olha só, por exemplo, o T4 aqui. Então, que nem eu falei anteriormente, um hipertiroidismo pode favorecer a ejaculação precoce, Olha só aqui, por exemplo, testosterona. O cara que cicla, que toma muita testosterona, está muito alta, também vai ter mais contrações, Entre diversos outros fatores aqui apresentados.